Doutora, tudo bem? Como vai a senhora? Esse assunto, doutora, é bastante complicado, mas mete medo em muita gente, se não na maioria, né, doutora? Eu já quero começar para a senhora perguntando o que é exatamente a infecção generalizada. Eu queria até aproveitar para fazer uma correção. Fique à vontade. Na verdade, é uma inflamação generalizada. O que a gente tem na sepse é que algumas pessoas respondem inflamando todo o organismo em resposta a um processo infeccioso. Então, a síndrome que a gente se preocupa é a sepse. Sepse é uma condição em que a gente tem, às vezes, infecção generalizada, mas é uma minoria dos casos. O que a gente tem é uma resposta imune exagerada que leva a uma inflamação de todo o corpo. Então, imagine uma pessoa que tem infecção urinária. Por conta da sepse, ela pode evoluir com alteração da função pulmonar, da função do fígado, além do próprio rim que já está comprometido pela infecção, então ela tem uma inflamação em todo o corpo e todos esses órgãos têm um sofrimento e aí é que a gente caracteriza como sepse. E mais tarde, doutora, a gente vai falar com mais detalhes sobre essa questão de outros tipos de infecções, como a urinária que a senhora falou. Mas antes eu quero saber como é que a gente faz para diagnosticar, né? Saber o que está acontecendo em relação a essa infecção. É fácil? Então, assim, hoje é um tema nos vários serviços de saúde, na educação permanente, junto a todas as equipes que atendem pacientes, o diagnóstico precoce. Porque uma pessoa que já tem uma sepse numa fase avançada, que já chega com insuficiência respiratória, insuficiência renal, insuficiência hepática, isso é fácil de definir. Hoje, a gente tem recursos, como exames de sangue, como a dosagem do lactato, exames de imagem, que ajudam a gente a definir mais cedo se o paciente está tendo comprometimento de órgãos em virtude de uma infecção. Então, a gente precisa da equipe de saúde, tanto a equipe de enfermagem como a equipe médica, que é quem fica mais diretamente ligada à assistência do paciente, para ter esse diagnóstico. A pessoa, na posição de paciente ou familiar, deve ter atenção em buscar o serviço de saúde sempre que tiver um processo suspeito de um processo infeccioso que não esteja evoluindo bem. Por exemplo, uma dengue. O que é a dengue hemorrágica, né? Dengue hemorrágica é uma variante da dengue onde o paciente evolui com sepse. Então, uma fração dos pacientes vai evoluir com sepse porque ou pegou um vírus que levou ele a evoluir daquela forma, ou ele tem problemas em relação à própria imunidade e não reagiu bem diante do vírus. É um paciente diabético. Aí a gente já pode até antecipar quem tem risco de evoluir com sepse, quem tem mais risco. Então, numa UTI neonatal, que são crianças prematuras ou ainda baixo peso, idosos, pessoas que têm doença que comprometem a imunidade, como câncer, como diabetes. Quem já tem previamente insuficiência cardíaca, insuficiência renal, todos esses grupos são grupos de risco para a gente ficar atento. Eu já quero lhe perguntar também, doutor, quais são os principais sintomas da infecção generalizada? Então, o sintoma vai estar atrelado à infecção de base. Se é uma infecção respiratória, vai ter predominantemente o comprometimento respiratório. E a gente observa principalmente nos exames laboratoriais. Então, os exames de sangue mostrando que o rim, o fígado, o pulmão estão em sofrimento. É uma situação em que a gente não pode dar esse diagnóstico baseado apenas em dados clínicos. É necessário recursos laboratoriais. O tratamento é fácil, doutora, ou não? Ou depende de cada caso? Então, o tratamento é um pacote de medidas, não é só antibiótico. Eu preciso permitir que o paciente tenha suporte para para atravessar aquela situação difícil. Então, se ele fez uma insuficiência renal, poderá precisar fazer hemodiálise. Não que ele vai ser um renal crônico e fazer hemodiálise o resto da vida, mas naquela circunstância onde o rim sofreu aquele processo agudo, ele pode fazer hemodiálise uma temporada e depois se recuperar a função do rim e viver normalmente. Mas se ele não fizer hemodiálise, poderá vir a falecer por conta daquela insuficiência renal. Então, é uma situação que requer que o paciente tenha acesso pronto, o mais rápido possível, à medida que ele tem disfunção de órgão, ter como suportar aquilo através de medidas acessórias, como ventilação mecânica, se ele faz insuficiência respiratória, como uma máquina de hemodiálise, se ele fizer insuficiência renal, ir para o centro cirúrgico rápido, se precisar drenar um abscesso.
Então, a velocidade, a celeridade com que esse paciente é atendido é que vai fazer a diferença. Por aí vai, né, doutora? E olha só, de acordo com o Ministério da Saúde, a infecção generalizada é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, com estimativa, doutora, de 400 mil casos anos só aqui no Brasil, né? O que acarretam cerca de 200 mil óbitos, elevando o custo financeiro para o país. É tudo isso mesmo, né, doutora? É muitos casos. Vamos ver aí nessa matéria. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, mortes por infecção generalizada superam em 6 vezes os óbitos no trânsito. Anualmente, 220 mil pessoas morreram da doença, enquanto acidentes entre veículos mataram 34.597 pessoas no ano passado. Uma pesquisa realizada no país com 917 médicos de 21 hospitais brasileiros mostrou que apenas 27% sabem reconhecer a doença, provocada por uma reação do organismo a uma infecção. No Brasil, o caso mais recente divulgado foi com a modelo brasileira Mariana Bride, de 20 anos. A jovem, que foi 2 vezes finalista do Miss Mundo, desenvolveu uma infecção urinária que evoluiu para choque séptico. Na tentativa de salvá-la, os médicos amputaram as mãos e pés da modelo, mas ela morreu depois de 20 dias de internação. Esta empresária fez uma cirurgia para colocar silicone nos seios, mas uma das próteses estava contaminada por bactérias. Logo veio a notícia da infecção hospitalar e os prejuízos. No próprio hospital eu saí, tive a alta do médico e fiquei no pós-operatório, depois de uma semana começou a sair secreção e o médico fez o exame onde constatou a micobactéria. Daí eu fiz um tratamento dos longos 3 anos. Fiquei com silicone numa mama por 3 anos, e que agora fez 1 ano que eu consegui retirar, e na outra mama foi tirado dentro de 1 mês. Foi muito complicado porque em 1 mês eu tomei 2 anestesias geral. Dona Gleice fez tratamento durante 2 anos e por pouco não aconteceu o pior. Você entra numa cirurgia limpa, porque a cirurgia plástica é tida como cirurgia limpa, e você sai doente de um hospital. O meu foi infecção hospitalar. Doutora, a gente viu esses números, é preocupante. A senhora que atende aqui em Teresina, é tudo isso mesmo? É muito fácil, né, de ter um problema desse, de entrar no hospital. Por quê, doutora, exatamente? A gente vê esses dados, queria que a senhora confirmasse. Então é importante definir que tanto pacientes que vêm da comunidade com uma gripe, com uma dengue, podem evoluir dessa forma, como pacientes que dentro do hospital acabam evoluindo com uma infecção relacionada à assistência à saúde, que anteriormente se chamava infecção hospitalar. Então, o paciente que evolui com sepse pode ter uma mortalidade na versão da sepse grave, que chega até próximo de 60%, sim. E aí eu já quero perguntar para a senhora, por que a infecção generalizada é para o médico um dos maiores desafios para vocês? Porque é uma situação que a gente precisa, baseado em dados que são relativamente comuns a várias situações clínicas, a definir se aquele paciente tem um critério de gravidade. Vivência clínica ajuda você a definir e acesso ao laboratório com resultados mais rápidos possível. Cura existe, doutor? A mortalidade ainda é elevada. Em vários países do mundo, não só no Brasil, mesmo com todos os recursos, a gente sabe que pode acontecer do paciente não sobreviver, mesmo diante de todo o investimento de recursos, porque se esses recursos não forem investidos no momento adequado, quer dizer, o mais precoce possível, eu posso chegar num estágio onde não vai mais fazer sentido eu colocar no ventilador ou fazer hemodiálise, por exemplo. O paciente já entrou em falência de órgãos. E a prevenção, doutora, é possível? Então, em relação à prevenção, o que a gente pode falar as situações que mais comumente levam o paciente a evoluir com risco de sepse, uma boa parte delas são doenças que são preveníveis com vacina. Então, à medida que você toma vacina para gripe, vacina para pneumococo, vacina contra meningite, nas devidas indicações, assim você previne esses problemas. Uma outra situação, uma boa parte dessas doenças também se previne através de hábitos de higiene. Então, uma infecção intestinal, a gente adquire ao comer um alimento que foi manipulado de forma inadequada. Então, boas práticas no manuseio de alimentos. Então, de uma forma geral, para se prevenir infecção, esse binômio higiene ambiental, higiene de mãos é muito
necessário. Lavar Então, as mãos sempre, né, ele acaba contribuindo para prevenir muita coisa, porque se você não contrai uma gripe, você não vai evoluir com uma gripe mais grave. Às vezes né? é simples, né? Prevenir, viu, gente? Lavar as mãos sempre, né, doutora? Chegou em casa, vai almoçar, vai fazer uma refeição, lavar sempre as mãos, né? É uma solução bem prática, simples, muita gente não quer obedecer, mas todo especialista chega aqui, manda, né? Diz, pede, inclusive, né? Na verdade, no hospital a gente tem um trabalho contínuo de estar incentivando os profissionais a fazerem essa medida, que é uma medida simples e que, de fato, ajuda a prevenir